Continuando a narração da vida de São José, revelado à abadesa Maria Cecília Baige. José como defensor e protetor dos moribundos. Entre as muitas graças que Deus concedeu a José, uma das mais singulares foi a que se refere aos desafortunados moribundos e agonizantes. O santo demonstrava uma tal compaixão a esses infelizes e deles não se afastava por saber dos grandes perigos a que estavam sujeitos nos últimos instantes de suas vidas, quando o demônio tudo faz para ganhá-los e conduzi-los ao sofrimento eterno. O anjo avisou José em seu sono sobre esses perigos todos que ameaçam os agonizantes e sobre a necessidade que eles apresentam em ser auxiliados e amparados nestes seus últimos conflitos na vida. À medida que José conjecturava sobre este aviso, Deus introduzia em seu coração um grande compadecimento e uma imensa caridade para com as pessoas neste estado. Havendo Deus destinado o santo como defensor e protetor dos agonizantes, desejou que ele exercesse tais funções, inclusive durante sua vida terrena, com o máximo de amor e caridade para com eles, tão infelizes, fazendo com que José entendesse muito bem as necessidades das pessoas em seus últimos instantes de vida, dos quais, entretanto, dependeria uma eternidade de felicidade infinita ou de eternas misérias e amarguras. Estes motivos o levaram a ter imenso desejo em ajudar os moribundos e ele se utilizava de tudo o que conhecia no atendimento dessas pessoas em agonia. Permanecia durante horas ajoelhado junto a elas, suplicando para que Deus lhe concedesse passagem amena e feliz desta vida para outra e para que elas repousassem eternamente, repousassem então serenamente no seio de Abraão. O santo não sossegava ou descansava ao saber que alguém se encontrava em tal estado e se aplicava em suas súplicas para que Deus atendesse às suas necessidades naqueles difíceis momentos. Estando por acaso presente, não se afastava até que aquelas pessoas chegassem ao fim de sua vida, animando-as sempre para que confiassem na misericórdia divina e resistissem às tentações do demônio. E os que iam morrer se sentiam extraordinariamente confortados e consolados com aquela assistência que o santo lhes dava, fazendo com que fossem significativamente diminuídas as forças do mal através de todas as preces que realizava. Deus concedeu a José a graça de que as pessoas que ele confortasse neste estado não morreriam por completo, mas sim seriam endereçadas em parte para o limbo, em parte para o purgatório. José estava ciente deste fato e muito se alegrava com isso, agradecendo ao Senhor essa tão grande concessão. O demônio se enfurecia sobremaneira vendo esta tão grande caridade exercida por José para com aquelas pessoas. Certa noite, entre as muitas que ele havia passado junto à cabeceira de doente, o demônio lhe apareceu com aspecto horrível e aterrorizante e o ameaçou para que ele desistisse de seus intentos e daquela sua assistência aos agonizantes. José, intimidado com aquele horroroso acontecimento, recorreu a Deus solicitando sua ajuda. Isto fez com que o demônio desaparecesse. O santo permaneceu em preces, durante as quais ouviu a voz do Senhor que o animava a não temer e a prosseguir na caridade que fazia com aqueles pelos quais tinha grande compaixão.
Animado por essa voz interior, o santo desenvolveu ainda mais este seu sentimento caritativo e continuou a ajudar aquelas pessoas por meio de fervorosas orações e se sentia muito felizes e confortados aqueles aos quais era permitida a presença de José por ocasião de suas mortes. Felizes, pois, se libertavam dos assaltos do Satanás e suas almas eram enviadas para bons lugares através das muitas preces do santificado José. Entretanto, em razão também dessas suas obras piedosas, o santo passou por inúmeros aborrecimentos e perseguições por parte de pessoas instigadas pelo demônio. Todavia, ele jamais desistiu dessas práticas que muito compraziam a Deus e que tantos auxílios levavam ao seu próximo, sendo que seu anjo frequentemente lhe falava a este respeito. Em uma das muitas aflições de José, em razão destas perseguições que lhe eram feitas, o anjo lhe falou mais uma vez durante o seu sono e lhe disse que, de parte de Deus, ele deveria dar continuidade a praticar estes atos caritativos, mesmo porque o Senhor prometia conceder-lhe uma extraordinária graça por ocasião de sua própria morte. Embora não lhe tivesse sido dito qual fosse esta graça tão especial, o fato é que foi realmente extraordinária, pois a José foi permitido morrer no convívio de Jesus e Maria, em meio à sua amorosa assistência. Embora o santo não soubesse do que se tratava, muito se animou com o aviso do anjo e continuou praticando aquelas ações, delas jamais desistindo. Mesmo quando perturbado por alguma ação do demônio, que muito se esforçava em prejudicá-lo, no entanto, jamais o conseguiu, pois o santificado jovem era animado e fortalecido pela graça divina, e como esta ação agradasse muito a Deus, José se empenhava todo e não permitia a pessoa alguma que o desviasse daquela sua obra executada, que era para a glorificação de Deus e para o bem de seu próximo. Algumas vezes acontecia que o anjo avisava da necessidade de algum moribundo em termos de suas preces, e ele então se ajoelhava e orava, pedindo a Deus que socorresse aquele pobre agonizante, e não cessava de rezar até que não se certificasse de que ele daria esta ajuda pedida. Muitas vezes o anjo o advertia sobre o elevado número de pessoas que morriam por toda a eternidade, e isso o entristecia muito, a ponto de passar aquele dia inteiro chorando amargamente, sofrendo por não estar presente à morte de todas as pessoas e por não poder então ajudá-las. Nestas ocasiões, voltava-se para Deus e lhe solicitava que enviasse logo o prometido Messias, para que ele livrasse a todos da escravidão de Satanás e que resgatasse todas as pessoas por meio da redenção. Quando, assim aflito e perturbado, seus pais lhe perguntavam quais as causas de suas aflições, ele lhes respondia franca e humildemente: choro pela irreparável perda de tantas almas que foram criadas por Deus e para que ele as conduzisse ao eterno repouso. Todavia, elas, por suas próprias culpas, acabam por perder-se. Satanás tem um grande domínio sobre os homens e, por isso, devemos rezar muito para que ele tire o demônio de seu domínio, para que todas as almas fiquem libertadas da tirania daquele feroz dragão. Tais palavras eram ditas com o máximo de sentimentos e compaixão, e seus pais acabavam por chorar
juntamente com ele, suplicando também para que Deus enviasse logo o prometido Messias. José frequentemente pedia a Deus pela saúde dos pecadores obstinados à beira da perdição, solicitando que ele lhes restituísse a perdida saúde para que pudessem ser perdoados de seus pecados e fossem então salvos. Para obter essa tão grande graça, José passava dias inteiros em orações, muitas vezes acompanhadas de prolongados jejuns, e raramente acontecia que o santificado jovem não fosse atendido, sendo tudo realizado de forma oculta, para que aquelas pessoas de nada ficassem sabendo, unicamente através da manifestação de Deus. O Senhor muito se comprazia com tais orações e pedidos de José e com a grande caridade que ele tinha pelos moribundos. Deus não deixava de atendê-lo e de confortá-lo através da alegria divina, fazendo com que seu espírito usufruísse de grande doçura, a ponto de repetir o que havia dito o rei Davi: minha carne e meu coração podem desaparecer. Deus é uma rocha dentro de mim e é minha felicidade eterna. O santo, com plena alegria, realizava jejuns prolongados, porém completamente saciado com o Espírito de Deus, de cujo amor estava repleto e totalmente preenchido. José cresce em amor a Deus e em sabedoria. À medida que José avançava em anos, também crescia de forma admirável na prática das virtudes e em amor por Deus, e também avançava muito em seus estudos das Escrituras, especialmente dos Salmos de Davi, cuja maioria havia memorizado e repetia constantemente. O santo se manteve dentro deste sistema de vida até seus 15 anos, conservando sempre sua candura e sua inocência, sem causar qualquer desgosto a Deus, não somente quanto às culpas graves, mas até quanto às mais leves. Aplicava seus esforços no sentido de evitar quaisquer tipos de pecado e mantendo sempre em mente a advertência do Espírito Santo de que os que descuidam das pequenas culpas acabam por incidir também nas grandes. Por isso, muito se preocupava com a ocorrência ligeiras, cuidado com o maior rigor de seus sentidos e sentimentos, em especial de seu olhar, jamais fitando diretamente nos olhos a pessoa alguma, em particular do sexo oposto. Pois era de seu conhecimento que Davi, entre muitos outros, tinha sido castigado por sua curiosidade quanto a coisa e acontecimentos dos quais é necessário fugir-se. E quanto mais José reprimia seus sentimentos, mantendo assim intacta sua fidelidade a Deus, tanto mais ele o agraciava e tanto mais ele o amava, objeto único de seu amor e de suas preces. Em determinadas ocasiões, quando sentia algum desejo de olhar para algo que o agradava, mas que poderia depois causar-lhe alguma sensação de culpa, elevava rapidamente seus olhos para o alto e se deliciava contemplando as belezas criadas por Deus, e era assim tomado por grande sentimento de alegria. Praticava constantemente tais exercícios e assim reduzia seu gosto por quaisquer coisas materiais, aumentando sempre seu amor a Deus e seu prazer em relacionar-se apenas com Ele. José estava bem ciente do quanto seus pais o amavam e temia que esse amor pudesse influenciar os sentimentos deles por Deus
e ao apresentar-se alguma ocasião para tanto, ele lhes dizia manter-se atentos neste sentimento, pois todo o seu amor devia ser endereçado a Deus e que ele muito se comprazia com isso. E sendo o Senhor muito sensível, poderia desgostar-se, pois a ele as pessoas devem amar sobre todas as coisas e com todo o seu coração. Estas palavras de fato influenciavam sobremaneira seus pais, que então procuravam moderar seu amor por seu filho, dedicando-o todo ao Senhor. José muito se alegrava com essa atitude de seus genitores e agradecia a Deus que lhe concedia a graça de ter seus conselhos aceitos por sua mãe e seu pai. Através de seus estudos, o santo contentava tornar-se virtuoso e culto. Embora fosse bastante versado na lei, jamais polemizava com quem quer que fosse, pois tal motivo alguns chegavam até mesmo a achá-lo pouco dotado neste aspecto. Entretanto, ele não se abalava e até mesmo apreciava ser desprezado por aquelas pessoas. Não queria também envolver-se com fatos que se desenrolavam na cidade, pouco afeito a novidades, pois achava que estas ocorrências iriam perturbar sua dedicação a Deus e aos seus estudos. Por estes motivos, tais fatos não eram comentados em sua casa quando ele se encontrasse presente. O santo vivia assim, muito retraído, sem permitir qualquer satisfação aos seus sentidos, pois isso, de alguma forma, o tornaria menos considerado por Deus. José praticava todas essas virtudes por iluminação divina durante suas orações, ocasiões em que Deus lhes transmitia com muita clareza quais as ações que o agradariam. Como Deus o havia dotado de admirável poder de consolação dos aflitos, José muito se exercitava neste sentido, encontrando pessoas aflitas e com problemas, ele as consolava com palavras amáveis e com tal habilidade que a elas nada mais restava que não fosse se alegrarem mesmo em suas aflições. O santo rezava fervorosamente para que Deus levasse algum consolo para elas. Por toda a região correu a notícia de que aquele santificado jovem, tão delicado e amável, consolava e confortava os angustiados, e as pessoas então se dirigiam para sua casa em busca de suas palavras consoladoras. Ele as tratava com grande gentileza e carinho e as animava para que enfrentassem aqueles sofrimentos, que se recolhessem em Deus, que lhes traria todos os confortos e benefícios, pois somente ele lhes poderia proporcionar estas graças. Desculpa, porque eu perdi o pedacinho. Exortava-as para que suplicassem ao Senhor pela vinda rápida do Messias, conforme prometido na lei, pois ele seria um motivo de consolação para todos. Estando uma pessoa sem ter algo com que se alimentar, recorria a José com confiança em razão de seu grande sentimento de caridade. O jovem, com grande humildade, pedia então para seus pais que atendessem àqueles pedidos no que o atendiam, dado o grande amor que lhe tinham. E seu pai sempre lhe dava dinheiro para que ele socorresse os mais necessitados com as suas próprias mãos, e ele o fazia com grande satisfação, dizendo para aqueles: deveis ser reconhecidos a Deus, pois ele dá a mim para que eu vos dê, e nós todos devemos ser gratos por todos estes benefícios. Desta forma, ele ganhava grande estima de todos, pois dizia ser ele também pobre e favorecido pelo Senhor,
maneira que usava para que todos se sentissem reconhecidos a Deus e que a Ele dessem a merecida glória e os seus agradecimentos. José era assim muito amado por todas as pessoas, as quais beneficiava, e elas o louvavam por toda a cidade. O fato acabou por provocar inevitáveis invejas em algumas pessoas de má formação que afirmavam estar ele fazendo aquelas benemerências somente para ser louvado e estimado. Satanás naturalmente disse se utilizava para tentar colocar em descrédito as virtudes mostradas por José. Sabendo de tais ocorrências, o jovem se mostrou alegre e em ser assim vilipendiado e que dele falassem mal, pois que a ele somente preocupavam as ofensas feitas a Deus. E ele suplicava que para que o Senhor as iluminasse, e rezava muito por elas. Encontrando-as casualmente, mostrava-se sempre muito amável e gentil, e quando tinha ocasião de poder falar com elas, dizia: tomai cuidado para não ofender a Deus. A mim pouco importa se me ofendeis pessoalmente. E aconteceu que muitos dos que o ofendiam passaram a admirá-lo e a mostrar afeições por ele, em razão da candura de suas palavras e da maneira gentil de tratá-los. Eles passaram a reconhecer as virtudes daquele jovem que a todos se dirigia com respeito e humildade e que fazia com que até aquelas mais duros se acalmassem com suas palavras e maneiras tão suaves, e todos podiam observar claramente como ele tratava com Deus em suas preces e como seu espírito estava pleno de graças. O santo foi ainda agraciado com grande fé e jamais duvidou das promessas que lhe haviam sido feitas por Deus em seu sono, através do anjo. Embora tais promessas fossem adiadas, ele jamais teve dúvidas e permaneceu sempre constante naquela sua fé, pois sabia que elas seriam cumpridas, e imitava o patriarca Abraão neste sentido. As palavras que lhe eram ditas pelo anjo eram tomadas como absolutamente verdadeiras, e ele guardava pacientemente o cumprimento daquelas promessas, rezando a Deus para que o alegrasse e lhe concedesse tudo o que o anjo lhe havia prometido. Desta forma, José progredia a largos passos na estrada dos preceitos divinos para a alegria de Deus, que, desejando testar sua fidelidade, decidiu cancelar a ajuda especial que ele tinha do anjo, a quem ele não mais ouvia, fato este que levou o santo a grandes aflições. Mesmo assim, ele não deixou de exercitar sua piedade, aumentou suas preces e jejuns e as contínuas súplicas a Deus, tomado de grande temor em ter talvez o desagradado. Passava noites inteiras em orações, pedindo ao Senhor que manifestasse através do anjo quais os motivos de seu abandono e de seu desprazer, para que ele fizesse as necessárias penitências, pois não conhecia em si próprio motivos que o desabonassem e que pudessem tê-lo afastado dele. Assim, permaneceu por alguns meses, sofrendo muito, mas sempre com a certeza de que Deus não o abandonaria em tão grande aflição. Quanto mais marginalizado se sentia, tanto maior eram seus sentimentos de fé e confiança em Deus, e mais se recolhia em preces e em amor por ele. Dizia ser merecido aquele seu castigo, pois havia correspondido mal às expectativas do Senhor e muito o havia ofendido, e se humilhava reconhecendo-se pecador, e Deus teve por bem permitir que o demônio tentasse muito durante tal período,
José, porém, permaneceu sempre muito forte e muito confiante na imensa bondade de seu Deus. Passando assim por tantos sofrimentos com paciência e resignação, e havendo vencido todas as tentações que o demônio lhe proporcionava, mostrando-se fiel ao seu Senhor, teve ele então compaixão e decidiu confortá-lo e dar-lhe a devida retribuição por sua grande fé. Estando José a orar determinada noite, em solidão e aflito, ouviu a voz interior de Deus no sentido de que ele o amava e que não o havia verdadeiramente abandonado, mas tinha estado sempre atento às suas necessidades. O santo se sentiu então imensamente alegrado pela voz que ouvia novamente doce e suave, e sua mente foi profundamente iluminada, e ele louvou ao seu Deus pelo consolo que lhe havia proporcionado ao restituir-lhe seu original estado de graça. Passou algum tempo nestes colóquios com o Senhor e em seguida repousou calmamente. Durante o seu sono, o anjo lhe falou outra vez e lhe disse que Deus muito se alegrara com as suas demonstrações de fé e decidida resistência às tentações do demônio, que o Senhor havia desejado testar sua fidelidade e o seu amor e não o havia punido como ele pensara, por qualquer ato seu que o houvesse desgostado. Foi grande o contentamento de José e ele pediu ao anjo para que agradecesse a Deus por ele, pois não seria capaz de fazê-lo convenientemente, no que o anjo atendeu de imediato. Tendo assim o santo jovem retornado à sua alegria espiritual e tranquilidade, em razão de contar outra vez com a iluminação divina, não se cansou de louvar e agradecer a bondade de Deus e louvações à sua divina grandeza e perfeição, e crescendo ainda mais seu amor por ele. A chama que tinha em seu coração podia ser mesmo vista em sua fisionomia rosada com olhos cintilantes, fato que maravilhava a todos os que o viam, e muito mais a seus pais, que, muito alegres e satisfeitos com a oportunidade que Deus lhes concedera em serem pais de um filho tão extraordinário. No dia do nascimento da Santíssima Virgem Maria, destinada por Deus para ser a futura mãe do Verbo Divino e também esposa de José, o anjo lhe falou novamente durante seu sono, para que agradecesse este favor tão especial que Deus fazia para o mundo todo e muito particularmente a ele próprio. No entanto, o anjo não lhe explicou claramente qual seria essa tão grande graça que o Senhor lhe concedia, nem ele tentou qualquer investigação neste sentido. Apenas colocou-se imediatamente em orações e agradecimentos por aquele benefício que o Senhor fazia para a humanidade e para ele mesmo, agindo assim em conformidade com as instruções que recebera do anjo. Com esse ato de gratidão foi tomado de grande alegria e de um maravilhoso estado de êxtase, no qual lhe foram revelados muitos dos mistérios envolvidos com a vinda do Messias prometido e sua divina mãe. Além de muito contente, ele ficou ainda mais ansioso pela chegada do Messias e reforçou suas súplicas com maior frequência. Dessa forma, deu alegrias ainda maiores ao Senhor e muito se comprazia com todos esses atos destinados a pedir-lhe que enviasse depressa o prometido na lei, e esse sentido José atendia plenamente a todos os seus desejos. Amém. Continuamos no próximo vídeo.